Abre aspas, a compreensão humana não é um exame desinteressado, mas recebe infusões da vontade e dos afetos. Disso se originam ciências que podem ser chamadas ciências conforme a nossa vontade, pois um homem acredita mais facilmente no que gostaria que fosse verdade. Assim, ele rejeita coisas difíceis pela impaciência de pesquisar, coisas sensatas porque diminuem a esperança, as coisas mais profundas da natureza por superstição, a luz da experiência por arrogância e orgulho, coisas que não são comumente aceitas por deferência à opinião do vulgo. Em suma, inúmeras são as maneiras e às vezes imperceptíveis pelas quais os afetos colorem e contaminam o entendimento. Fecha aspas. Francis Bacon, Novo Organon, 1620. Fake news, expressão herdada do idioma inglês, consiste essencialmente no conjunto de notícias falsas, inverídicas, levianas, divulgadas maciçamente por meio de veículos de comunicação como se fossem notícias idôneas e fidedignas. As fake news possuem como principais objetivos a legitimação de pontos de vista políticos, ideológicos, filosóficos, acadêmicos ou religiosos até mesmo, e detêm um altíssimo poder de viralização, espalhando-se com velocidade absurda, destroem reputações, inflamam grupos sociais, promovem desordem, insegurança, instabilidade, escândalos políticos e até mesmo familiares. E do que as fake news, esse monstrengo abominável, efetivamente alimenta-se? As fake news se alimentam da ignorância pura e simples. É isso, de uma paixão incontrolável pela mais rasteira das futricas, de um ânimo beligerante gratuito, cujas razões e cujas raízes, aliás, não vão ser agora abordadas, do amor à bizarrice e ao escatológico, coisa que nós brasileiros cultivamos em excesso, lamentavelmente, da necessidade constante de que a pseudociência, como dizia Carl Sagan, apodere-se dos corpos e das almas inocentes, que é bem verdade, aliás, não são lá assim tão inocentes, uma vez que nos intoxicamos reciprocamente com isso. Essa é a verdade. A história das fake news, acreditem, é muito mais antiga do que parece. A nossa incomparável linguagem, ao que tudo indica, perseverou e corroborou na evolução humana como uma maneira explícita de partilhar e até mesmo de patrulhar, já que abordava normalmente comportamentos tidos como reprováveis, as peculiaridades e notícias sobre o mundo. Todavia, as peculiaridades e notícias sobre o mundo, por incrível que pareça, que de fato eram realmente imprescindíveis, referiam-se aos próprios seres humanos enquanto pertencentes a um aglomeramento qualquer, e não necessariamente ao mundo, muito mais, aliás, do que as condições de tempo ou as armadilhas naturais do ambiente ou de repente a localização de animais que lhes ofereciam riscos, numa cooperação social imprescindível à sobrevivência ao meio e à supremacia máxima do planeta, no planeta. Era mais, como eu diria, era mais interessante então conhecer e debater uns sobre os outros, apurar quem eram as fêmeas melhores parideiras, os machos mais viris e os menos viris, como ainda hoje acontece, os acampamentos mais bem estruturados, as invejas, as soberbas, as ganâncias, as vaidades, as gulas, as luxúrias, as preguiças. Olha só, elenquei os 7 pecados capitais completos aqui agora. Os indivíduos engraçados e os mal-humorados, os idôneos e aqueles que eram apenas e tão somente velhacos. Ou seja, em outras palavras, a enorme expertise em se comunicar que o homem conquistou com os sacrifícios darwinianos há cerca de 70 mil longevos, ou talvez nem tão longevos assim, 70 mil anos gregorianos, oportunizou a formação de subgrupos, a conquista de novos horizontes, a destreza no convívio entre as tribos, a usurpação, a superioridade e a alternância de poder sobre os que eram de uma turma, entre aspas, sobre uma outra turma.
e, por consequência óbvia, a divulgação de corriqueiras e de insidiosas mentiras, fake news. Ela própria, a persuasão cínica, a manipulação em grande escala de pessoas e o difícil, porém possível desde sempre, manuseio do inconsciente coletivo, né? Mas também havia, desde aquele período, algo ainda mais fascinante, eu diria. Aprendemos também, isso só nós fazemos, a inventar, transmitir e ecoar notícias e situações acerca de temas que jamais enxergamos, que jamais apalpamos, jamais escutamos ou jamais cheiramos. Temas mitológicos e ficcionais, que aos olhos da mais lídima ciência, com seus protocolos e metodologias, simplesmente não existem. E a lenda, ou seja, aquilo que não existe, pode ser bastante traiçoeira, se apresentando em forma, muitas vezes, de um enorme risco, né? Uma ameaça ou até mesmo de desordem. Afinal de contas, alguém que procura alienígenas ou gnomos em um vale deserto e inóspito provavelmente terá menos possibilidade de sobrevivência do que o seu companheiro que persegue água e alimento. Não é assim? Bom, eu me lembro por oportuno de registrar a incrível história dos íncubos e dos súcubos, cuja primeira menção documentada remonta ao século III a.C. e se estende ao longo de inúmeras culturas ao redor do mundo. O que eram os íncubos e os súcubos? Íncubos, do latim incubare, eram demônios que assumiam formas masculinas a fim de seduzirem mulheres. E súcubos, do latim succumbere, ficar por baixo, assumiam formas femininas a fim de seduzirem homens. Tudo isso acontecendo durante os sonhos, sugando as energias vitais das vítimas então possuídas. Eram tão ardilosos esses capetas que registros históricos de dezenas de depoimentos colhidos, especialmente no medievalismo, descrevem a enorme semelhança dos disfarces cuidadosamente escolhidos por esses danados com as feições físicas dos abades, das freiras, dos senhores, dos professores, dos familiares e dos vizinhos das pobres vítimas. Tudo muito parecido, aliás, com os relatos de pessoas que tiveram os corpos brutalmente abduzidos por extraterrestres tarados e pervertidos para a prática de experiências sexuais bizarras. A nossa propriamente por meio de esquecimentos seletivos e preenchimentos de lacunas, cria-nos também notícias falsas. Voltando agora aos turbulentos dias de hoje, aliás, muito turbulentos, o assunto fake news está em voga. Não porque o mundo inteiro se vale das fake news com um despudor vexaminoso no intuito de fazer prevalecer ideias e pensamentos, mas porque o mundo inteiro hoje está muito mais idiota. E corroborando com a nítida e epidêmica idiotice aos instrumentos da modernidade, o universo virtual gratuito e a todos democratizado, a velocidade e a voracidade da informação, as notórias redes sociais, a comunicação, a transmissão, o tratamento e o armazenamento de dados que interligam as pessoas em milésimos de segundos, muito embora por elos de correntes fracos e quebráveis. Humberto Eco abordou isso na sua última obra, inclusive. Toda a tecnologia que envolve a humanidade não é causa de mentiras que se consolidam em notícias falsas. Em verdade, a mastodôntica congregação virtual de indivíduos é apenas a singela ferramenta de que hoje nós dispomos. Ferramenta poderosa, que causa danos enormes, como eu já disse, porém arriscada e imprevisível quando ao alcance e sob o controle dos que são burrinhos. É um AK-47 carregado e destravado, amparado por um desastrado orangotango. É mais ou menos isso. Não vai longe o tempo em que
falsos pesquisadores disseminavam boatos de porta em porta durante o período eleitoral, lembrando que esse ano é ano de eleição, levantando dúvidas sobre candidatos adversários. Também nos chegam notícias de crianças falecidas ante a recusa peremptória dos pais em lhes administrar vacinas porque leram em algum lugar que vacinas fazem parte de um complô mundial para adoecer os jovens, o que para mim é criminoso, enfim. Que mais? Também não nos olvidemos de que o forno de micro-ondas causa câncer, de que os espíritos dos mortos agem em sincronia perfeita a fim de sabotarem os projetos e empreendimentos financeiros dos viventes, que as cartas e os astros definirão o seu futuro, que as pirâmides do Egito foram construídas por alienígenas, que o vinagre engana o bafômetro, que a Amazônia é internacionalizada, que o bacalhau é um peixe, que mais? Que o Led Zeppelin, tocado de trás para frente, invoca o demônio, eu já ouvi isso também, que o dízimo entregue ao pastor levará você a Deus, que mais? Que o Lennon era um pacifista, Lennon não era um pacifista, que existe uma agulha com vírus HIV na poltrona do cinema, que mais que eu já escutei? Que você acordará da balada numa banheira de gelo sem os seus rins, depois de ter sido dominado por meio de uma química qualquer, enfim. E enquanto discutimos bobagens ininteligíveis ao longo de tantos anos, engraçado que um cara chamado Mendel, no século XIX, descobria a essência da ciência genética pesquisando ervilha numa horta plantada no mosteiro, no qual residia ainda no século XIX, como eu já disse. Imaginem. E por isso mesmo, qualquer normatização ou diploma jurídico, no meu entendimento, que tente coibir, inibir, aplacar, minimizar, extirpar, erradicar, criminalizar fake news, estará invariavelmente fadado ao maior e mais retumbante fracasso, por duas razões bem simples, e aqui já ditas, inclusive. Primeira delas, existe ignorância e leniência das pessoas no momento de se verificar a fonte de alguma notícia recebida. E em segundo lugar, as pessoas, com destaque especial ao nosso glorioso povo brasileiro, infelizmente, gostam, aliás, adoram, ou melhor, idolatram um barraco e uma boa fofoca, fazendo justiça à herança portuguesa, à escravidão, à Igreja Católica Apostólica Romana e respectivas ordenações canônicas, com as suas clausuras, seus segredos de confessionário, olhares de maledicência. Lamentável que ainda percamos o nosso tempo, dinheiro, saúde, lazer ao criar, ao divulgar, ao desmentir notícias falsas que o mínimo exercício do bom senso já detonaria por completo, imediatamente. Ou melhor dizendo, lamentável é que ainda sejamos tão ignorantes, infelizmente.